Imagine olhar para um quadro pintado há quase 400 anos e descobrir que existe um personagem escondido nele. Um homem que não aparece na Bíblia, mas que o próprio artista decidiu colocar ao lado de Jesus. Quem era esse homem? E por que Rembrandt fez isso? Hoje vamos mergulhar em uma das pinturas mais extraordinárias da história da arte, Cristo na Tempestade do Mar da Galileia, a única paisagem marítima pintada por Rembrandt van Rijn. Mais do que uma obra-prima, esse quadro é uma poderosa reflexão sobre a fé, o medo e a confiança em Deus. Antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar nossa série, A Bíblia através das grandes obras de arte. Nossa história começa no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Depois de um longo dia ensinando multidões, Jesus diz aos discípulos: "Passemos para outra margem." Era uma travessia aparentemente comum. Mas o Mar da Galileia era conhecido por suas mudanças repentinas. Cercado por montanhas, o lago frequentemente era atingido por ventos violentos que transformavam águas tranquilas em tempestades assustadoras. Muitos daqueles discípulos eram pescadores experientes. Conheciam cada curva daquele lago. Sabiam identificar os perigos. Mas naquela noite aconteceu algo diferente. Uma tempestade tão intensa que nem mesmo homens acostumados ao mar conseguiam controlar o barco. As ondas invadiam a embarcação. O vento rasgava as velas. A madeira gemia sob a força da água. E enquanto todos lutavam para sobreviver, Jesus dormia. É exatamente esse momento que Rembrandt escolhe representar. Observe a composição da pintura. O barco parece inclinar-se perigosamente. As velas estão completamente descontroladas. As cordas são puxadas com desespero. Cada discípulo reage de maneira diferente. Alguns tentam controlar o barco. Outros olham para o céu. Alguns parecem completamente dominados pelo medo. E um deles acorda Jesus. Essa diversidade de reações não é por acaso. Rembrandt conhecia profundamente a natureza humana. Ele entendia que diante das tempestades da vida, ninguém reage exatamente da mesma forma. Uns entram em desespero, outros tentam resolver tudo sozinhos. Alguns permanecem paralisados, enquanto poucos conseguem olhar para Cristo. O uso da luz é impressionante. Mesmo em meio à escuridão da tempestade, um feixe ilumina Jesus e parte da embarcação. Na tradição artística do Barroco, a luz simboliza a presença de Deus. As trevas representam o caos. A luz representa a esperança. É como se Rembrandt dissesse: mesmo quando tudo parece perdido, Cristo continua presente. Mas existe um detalhe que torna essa obra ainda mais fascinante. Se você contar os homens dentro do barco, encontrará 14 pessoas. Mas os evangelhos falam de Jesus e 12 discípulos. Ao todo, 13 pessoas. Quem é o 14º homem? Durante séculos, estudiosos chegaram à mesma conclusão. Rembrandt pintou a si mesmo na embarcação. Ele aparece olhando diretamente para o observador. Como se dissesse: eu também estou nesse barco. Essa decisão revela muito mais do que habilidade artística. É uma confissão de fé. Rembrandt não queria apenas ilustrar um episódio bíblico. Ele desejava participar dele. É como se reconhecesse que também enfrentava suas próprias tempestades. Na época em que produziu essa obra, por volta de 1633, Rembrandt vivia um período de grande sucesso. Ainda não havia experimentado as perdas que marcariam sua vida. Mesmo assim, compreendia que nenhuma existência está livre das tempestades. E talvez por isso tenha decidido colocar a si próprio ao lado dos discípulos. Porque a história não pertence apenas ao passado. Ela continua acontecendo. Então chegamos ao ponto central da narrativa bíblica. Os discípulos despertam Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta ecoa até hoje. Quantas vezes, diante das dificuldades, pensamos que Deus está em silêncio? Que não percebe nossa dor? Que está distante? Mas Jesus se levanta, olha para o vento, olha para o mar, e pronuncia poucas palavras: silêncio, acalma-te. Imediatamente, o vento cessa. O mar torna-se completamente calmo. Na tradição cristã, esse milagre revela muito mais do que um domínio sobre a natureza. Ele manifesta a identidade de Cristo. No Antigo Testamento, somente Deus possui autoridade sobre as águas caóticas. Nos Salmos, é o Senhor quem acalma o mar revolto.
Quando Jesus ordena que o vento e as ondas lhe obedeçam, ele não demonstra apenas poder. Ele revela sua natureza divina. Esse é um dos grandes temas teológicos dessa passagem. Cristo não apenas protege os discípulos da tempestade. Ele mostra que possui autoridade sobre toda a criação. Rembrandt compreendeu profundamente essa mensagem. Por isso, mesmo em meio ao caos, a figura de Jesus permanece serena. Enquanto todos demonstram medo, Cristo transmite paz. É um contraste intencional. A paz de Deus não depende da ausência das tempestades. Depende da presença de Cristo dentro do barco. Existe ainda outra história impressionante envolvendo essa pintura. Em 18 de março de 1990, ela foi roubada do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, durante um dos maiores assaltos da história da arte. Disfarçados de policiais, os criminosos entraram no museu durante a madrugada e levaram 13 obras, incluindo este quadro de Rembrandt. Até hoje, décadas depois, ele nunca foi recuperado. Seu paradeiro permanece um dos maiores mistérios do mundo da arte. Talvez seja justamente essa ausência que aumente ainda mais seu fascínio. Milhões conhecem a pintura apenas por fotografias. Mas sua mensagem continua viva. Porque ela não depende da tela original. Ela aponta para uma verdade eterna. Todos enfrentaremos tempestades. Algumas serão inesperadas. Outras parecerão impossíveis de vencer. Mas a pergunta mais importante nunca será o tamanho das ondas. Será: quem está no barco com você? Essa é a pergunta que Rembrandt deixou registrada para todas as gerações. E talvez seja exatamente por isso que esta pintura continua sendo uma das mais emocionantes representações da fé cristã já produzidas na história da arte.